Olá, pessoal! Continuando a nossa aula anterior sobre conceito analítico de crime, agora nós vamos falar sobre o fato ilícito. Então, nós estávamos falando que o fato típico, ele tem os seus elementos, que é a conduta dolosa ou culposa. Essa conduta dá causa a um resultado, e a ligação entre a conduta e o resultado a gente chama de nexo causal. Falamos também que o resultado, ele pode ser tanto naturalístico quanto jurídico, e falamos que tem também aí um quarto elemento do fato típico, que é a tipicidade. Tipicidade é essa que tem aí o tipo formal, que é justamente a previsão no texto legal e a adequação típica da conduta a essa norma. O tipo material, que é o risco de lesão ou a própria lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. O tipo objetivo, onde a gente tem aí os elementos que descrevem a conduta, elementos então descritivos ou até elementos normativos que têm um juízo de valor. E também o tipo subjetivo, onde a gente pode ter o especial fim de agir, tudo isso previsto no tipo penal. Então, quando o legislador coloca lá cada detalhe que descreve a conduta, a gente chama de elementares, e cada uma dessas elementares que descrevem, então, a conduta típica vão ser de extrema importância na nossa análise. Do contrário, a gente vai falar em atipicidade da conduta. E aí, quando eu tenho fato típico, eu tenho presumidamente o fato como sendo também ilícito. O nome disso é teoria indiciária ou ratio cognoscendi. O que isso significa? Se o fato é típico, eu vou presumir que há indícios de que ele também seja ilícito. Há aqui uma presunção relativa, competindo então à acusação comprovar que a sua conduta incidiu em alguma das excludentes de ilicitude. E aí as nossas excludentes são o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, o estado de necessidade e a legítima defesa. Dentro do estrito cumprimento do dever legal, a gente tem que lembrar aqui uma diferença entre o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito que comumente são confundidos por vocês. No estrito cumprimento do dever legal, a gente tem a figura do agente público. Então, o agente público, no estrito cumprimento do dever legal, não age com conduta ilícita. Pelo contrário, a sua conduta é considerada lícita e, portanto, permitida. Então, imagine um oficial de justiça que vai cumprir um mandado judicial, né? Então, ele vai cumprir um mandado de busca e apreensão. E para o cumprimento desse mandado, ele acaba tendo que ingressar de maneira forçada numa residência. Ele não vai responder por invasão de domicílio, porque ele está em estrito cumprimento do dever legal. Já o exercício regular do direito, a gente tem a figura do agente particular, que está praticando ali uma conduta que é regulamentada pelo direito, daí o nome exercício regular. Então, imagine a figura do médico quando opera um paciente, fazem uma cirurgia em um paciente e, para tanto, precisa fazer um corte, né, nesse paciente. Ele pega lá o bisturi e aí ele faz ali de início uma lesão, né, para poder cortar ali e operar aquele paciente, fazer a cirurgia no paciente. Por que que isso não é lesão corporal? Porque essa conduta é regulamentada pelo direito. Quando vocês assistiram lá a luta do Whindersson Nunes, né? Quando vocês ligam lá a TV para assistir uma luta, vocês vão ver lá sangue, vão ver lá diversas lesões e vão se perguntar por que que isso não é lesão corporal. Porque essa atividade é regulamentada pelo direito. Então, essas atividades que são regulamentadas pelo direito, a gente chama de exercício regular do direito. Então, o particular, ele está exercendo aquilo ali de uma maneira regulamentada, a conduta não é ilícita. Já o estado de necessidade, a gente vai falar do estado de necessidade, conceituar, fazendo aqui um comparativo com a legítima defesa, para a gente não confundir, sobretudo, alguns pontos de prova também objetiva que costumam cair muito
desde a primeira fase do seu exame de ordem. No estado de necessidade, a gente tem um acontecimento que é atual, e daí o nome estado de necessidade, a necessidade já está acontecendo, e eu tenho, diante daquele acontecimento que é atual, a faculdade, então, de agir para tutelar o meu próprio direito ou o direito de outrem, quando eu tenho bens jurídicos, então, de igual valor. Então, imagine o clássico exemplo do bote salva-vidas que só suporta 100 quilos, está tendo um naufrágio. Eu tenho 2 pessoas que não sabem nadar, que não têm condições de ficar ali na água e precisam daquele bote salva-vidas. Só que são 2 pessoas, cada uma delas tem 100 quilos e o bote salva-vidas só suporta 100 quilos. O sujeito A, para salvar a própria vida, acaba dando uma remada na cabeça do sujeito B, que em razão da remada desmaia e morre em decorrência de afogamento. Perceba que nesse caso, o A, ele não vai responder pelo homicídio, né, pelo resultado morte do B. Isso porque a conduta dele foi para salvar a sua própria vida. Outro exemplo, inclusive um exemplo bem triste, foi o acontecimento lá da Boate Kiss. Imagina o incêndio, imagina a situação ali de necessidade, os acontecimentos que se deram e as pessoas correndo para sair do local. E imagine que nessa situação um determinado sujeito pise em outro e cause ali uma lesão corporal. Essa pessoa ela não responde por lesão corporal, porque ela está correndo ali para se retirar do local com vistas a salvar a sua própria vida. Então, há um estado de necessidade acontecendo. Então, estado de necessidade, em linhas gerais, é a conduta do sujeito que age para a salvaguarda de um direito seu ou de outrem, e esse estado ele é sempre atual, diferente da legítima defesa. Portanto, já que a gente vai ver que na legítima defesa isso pode acontecer tanto de forma atual quanto algo que está prestes a ocorrer, ou seja, na iminência de ocorrer. A gente vai falar melhor disso na legítima defesa. Algumas observações aqui. Não pode, o sujeito para se valer desse estado de necessidade, ele não pode ter dado causa ao estado de necessidade. E tampouco ele pode ser garantidor. Porque se o for, ele não pode se valer do estado de necessidade. Então, imagine que o sujeito é bombeiro e chegou ali para apagar o incêndio. Ele é um garantidor. A conduta que se espera dele é voltada a agir naquele momento, né, no exemplo aqui do bombeiro, para apagar o incêndio, e ele não pode, portanto, se valer do estado de necessidade, porque ele é um garantidor. A mesma coisa ocorre com o sujeito que dá causa ao estado de necessidade. Imagine que o estudante de direito, que é mente brilhante, ele pensa assim: eu vou praticar o crime perfeito, então. Eu vou causar um incêndio para, em decorrência do incêndio, acabar matando uma pessoa que eu já pretendia matar. Aí ele planejou ali, ó, plano perfeito. Quando ele dá causa a esse incêndio, ele não pode se valer do estado de necessidade, tá? Então, aquele que dá causa não pode se valer do estado de necessidade e aquele que é garantidor tampouco pode se valer do estado de necessidade. Então, em linhas gerais, alguns conceitos e alguns pontos importantes do estado de necessidade para a gente. A legítima defesa, por outro lado, ela não só acontece de maneira atual, como também na iminência. Então, aquele que age para a salvaguarda do seu direito ou o direito de terceiros, quando há ali uma situação ocorrendo, uma situação atual ou uma situação prestes a acontecer, então, na iminência de ocorrer, ele pode se valer da legítima defesa, então, para a salvaguarda desse direito, né? Então, que ele vai se valer aí dos meios necessários para repelir uma injusta agressão atual ou iminente. Então, legítima defesa, atual ou iminente. Estado de necessidade, atual. Olha o nome, estado de necessidade. A necessidade já está acontecendo. Isso costuma cair, sobretudo, em prova de primeira fase, nessa questão conceitual. E o examinador, muitas vezes, coloca
que o estado de necessidade pode ser tanto atual quanto iminente, quando na verdade ele é só atual. Já a legítima defesa, tanto atual quanto iminente. E na legítima defesa, uma segunda observação que eu queria fazer junto com vocês é que ela pode ocorrer, então, tanto na atualidade ali, naquele momento em que já está acontecendo ali a situação, ou na iminência de acontecer aquela determinada situação. E aí o sujeito vai agir para repelir a injusta agressão utilizando-se dos meios necessários para tanto. Então, todo excesso vai ser punível, seja esse excesso doloso ou culposo. O sujeito não pode agir com excesso. E quando é que acaba essa legítima defesa? Ela acaba quando cessa essa injusta agressão, já que a conduta da legítima defesa, que é autorizada pelo direito, é justamente a conduta de repelir a injusta agressão atual ou iminente. A partir do momento que se faz cessar essa conduta, se faz cessar essa agressão atual ou iminente, acabou ali a legítima defesa. Se eventualmente o sujeito continua agindo dali para frente, eu tenho o que a gente chama de excesso. E o excesso, tanto doloso quanto culposo, vai ser punível de acordo com o Código Penal. Então, em linhas gerais, essas são as nossas excludentes de ilicitude. Vejo você na próxima aula para a gente falar do fato culpável. E se você está gostando dessa trilha aí de direito penal em vídeos curtos, não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar e também comente as próximas aulas que você gostaria que a gente disponibilizasse aqui no canal. Um abraço e até breve.